Amém! Amém! Graças a Deus! É bênção de Deus, né, igreja? Vamos lá então, para a glória do Senhor. Hoje é Mateus capítulo 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Amém? A parábola dos dois filhos, para a glória de Deus. Né? Então, igreja, vamos estar abrindo aqui agora e vamos ler em nome de Jesus. Mateus 21, capítulo 28. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 28. Quem já achou diz amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Mas o que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Pai querido, que nós precisamos ouvir a Tua voz. Deus Santo, Deus tremendo, confirma a nossa vitória. Amém, amém. E graças a Deus. Podeis assentar, igreja. Se Jesus merece, vocês vão aplaudir o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Bate as palmas e dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Então aqui, igreja, vamos ver o que o Senhor, o Espírito de Deus vai explanar para nós nessa noite, porque a palavra em si já falou tudo, mas pelo poder do Espírito Santo, Deus nos leva a explanar a Bíblia. Irmãos, outra coisa, tem pessoas que dizem assim: a Bíblia é a Bíblia, cada um interpreta da maneira que quiser. Não, a Bíblia, o apóstolo Pedro falou que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e que ela é interpretada pelo poder do Espírito de Deus. Quem está na carne não pode entender a palavra de Deus. Quem está na carne vai levar a palavra para as coisas da carne, para satisfazer a sua carne. Mas quem está no Espírito, vive a palavra como quem vive no Espírito de Deus. Agora aqui, igreja, se você parar e analisar, você vai ver uma coisa. O que mais me chama a atenção aqui, essa parábola dos 2 filhos, não é? Por que Jesus falou isso na cara dos fariseus? Por quê? Vamos agora para os fatos, a qual levou Jesus a fazer isso na cara dos fariseus. Porque se parar e analisar, os fariseus, eles não passavam, sabe do que? De uns hipócritas bem vestidos e bem arrumados. Vamos usar o aditivo para eles, que é o melhor de tudo ainda. Era, sabe o que? Eram os religiosos. E o que Deus mais condena são os religiosos. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás dos religiosos, Jesus está atrás dos verdadeiros adoradores. Porque se você parar e analisar, meu irmão, minha irmã, você vai ver que aqui, Jesus, ele foi questionado porque ele estava em uma janta, junto com as meretrizes, com os publicanos, com as pessoas que eram do baixo clero, e pessoas também que olhavam ali, e todos condenavam aquelas pessoas porque elas
estava no pecado. Agora aplausos era para os fariseus, bem vestidos, religiosos, bem comportados. Por fora estavam que nem sepulcros calhados, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro estava como podridão e ossos de morto, porque foi isso que Jesus falou para eles. E aqui o Senhor Jesus vai e fala assim para eles: olha aqui, ó, vocês condenam as pessoas que não fazem o que vocês fazem, mas eu conheço o coração de vocês. Agora João veio, pregou para vocês, falou tantas maravilhas, João mostrou o caminho da justiça e da verdade, e vocês recusaram. Sabe por que vocês recusaram? Porque vocês amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí Jesus vai lá e diz assim: ainda tem mais o que eu vou falar para vocês na cara de vocês, que vocês, por serem ricos e por serem religiosos, e pela religião ter dominado uma parte de Roma e de Jerusalém, mas mesmo assim eu não tenho medo de falar a verdade na cara de vocês, que vocês precisam ouvir. Aí Jesus vai lá e diz assim: olha, vocês estão vendo as meretrizes, os publicanos que vocês tanto condenam? Pois João veio, pregou o arrependimento, e eles abriram o coração e reconheceram que era pecador e se arrependeram, e agora se converteram, e eu salvarei eles. Agora vocês vão morrer na religião e vão ser condenados porque não fizeram a minha palavra da verdade. Então, igreja, Jesus está falando o que aqui? Olha, vocês arrumadinhos como manda o figurino, vocês estão que nem religiosos, bem vestidos, vocês estão fazendo todos os ritos judaicos, mas vocês esqueceram do principal, que é se arrepender de verdade e me adorar de verdade. Porque vocês viram as meretrizes, os publicanos, os ladrões, os bandidos se arrependendo, se convertendo para ser salvo, e mesmo assim vocês acham que é a religião que vai salvar vocês, e vocês na religião não se arrependem como eu quero que vocês se arrependam. Vocês são religiosos, vocês vêm para o templo para mostrar para os outros que estão fazendo, que estão bem vestidos, que estão orando, que estão, mas no fundo, vocês são os hipócritas, porque não se arrependeram do pecado que está no oculto, que vocês não querem se arrepender. Agora eu quero ver bater palma e dar glória a Deus. Tem gente aí que até já encarangou, ficou encarangado na cadeira. Misericórdia, Deus. Por quê? Porque é forte a palavra, não é? Verdade, Jesus. Mas quanto nos dias de hoje não estão assim, vivendo como os religiosos? É verdade. O Senhor não quer religiosos, irmão. O Senhor quer os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Porque o religioso, ele olha para ele e pensa assim: eu não preciso mais me arrepender, porque eu já faço os ritos todos. Não, mas se não tiver, tem que ter os ritos. Quais que são os ritos? Os ritos da palavra de Deus, mas também tem que ter o arrependimento. Porque só os ritos não salvam ninguém. Verdade, Deus. O que foi que o Senhor Jesus Cristo falou? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O Senhor é enfático em falar que tem que ter o arrependimento. Glória a Deus. Muitos religiosos que estão dentro da igreja dia e noite e dia, se não tiver com o coração arrependido, vão para o inferno do mesmo jeito, porque estão vivendo de aparência e não de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de rumo, é mudança daquela vida velha, e agora você se sente pesaroso de viver essa vida que desagrada a Deus. Você estava no caminho do inferno e você se arrependeu no meio dele, voltou e agora está trilhando o caminho do Senhor Jesus. Isso é o verdadeiro arrependimento. É abandonar a carne e as suas paixões, é abandonar o erro, é abandonar o engano, é abandonar o que? A religião, e seguir a Cristo de verdade. Porque muitos esqueceram o que o Senhor fez por eles, não é? E os fariseus aqui, ó, estavam como religiosos. Agora veja só, eles devem olhar para Jesus e pensar: ah não, mas como pode? Nós todo dia dentro da igreja, todo dia com as nossas rouponas, todo dia nós aqui no templo, e quem vai ser salvo é as meretrizes e os publicanos. Não, nós não aceitamos. Mas só que Jesus estava falando que ele estava no rito, mas não estava com o coração arrependido.
O rito não salva ninguém, irmãos. A religião não salva ninguém. Foi isso que Jesus falou para eles: olha, mesmo vocês fazendo todo tipo de ritual aqui, vocês não vão ser salvos, porque quem salva sou eu. Aleluia. Então se arrependam de verdade. Irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo de verdadeiramente se converter. Se converter, irmãos, é abandonar a velha vida. É abandonar o velho homem, a velha mulher. Abandonar as velhas práticas do pecado, e agora viver uma vida dentro da palavra de Deus, pautada na palavra de Deus, porque a única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Então, igreja, é isso aqui, ó. Primeiro, o que acontece? Veio o primeiro filho e falou. Veio o primeiro e falou o que, não é? Falou que não ia, né? Mas depois, arrependido, que era o que? Trabalhar na vinha do Senhor. Falou que não ia, mas depois se arrependeu e foi, não é isso? O primeiro, é isso mesmo? Depois ele se arrependeu e foi, mas o segundo falou: não, Senhor, já estou indo, já vou fazer, mas não fez nada. Jesus estava falando isso dos fariseus. Os fariseus chegaram, o primeiro chegou, os publicanos, as meretrizes, dizendo que não ia fazer, mas depois arrependidos foram lá e fizeram o que era certo. E os fariseus que diziam que o fazer tudo, acabaram não fazendo nada. Então, meus irmãos, a maior evidência de salvação na nossa vida não é a religião, mas sim o arrependimento. O arrependimento. E eu quero ver uma pessoa dizer para mim que está arrependida, que se arrependeu, que se converteu de verdade, para ela não mudar de rumo, para ela não mudar de atitude, para ela não mudar aquela vida velha que ela vivia. É lógico que todos que estão arrependidos já não querem mais viver a velha vida, porque eis que as coisas velhas se passaram e eis que Cristo tudo fez novo. Então ela não quer mais viver a velha vida. Pode louvar, pode louvar, pode louvar. Louva o Senhor, adora, adora, adora. Irmãos, sabe, isso aqui serve para aqueles religiosos, ou para aqueles que autoconfiam na sua própria indulgência, para aqueles que auto se confiam e se proclamam salvo, sem o quê? Sem o perdão de Cristo, sem o arrependimento. É aqueles que olham e dizem: eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca prostituí, portanto eu vou para o céu. É isso que Jesus está falando. Os fariseus também não tinham feito nada disso, mas por eles não reconhecer Jesus como Filho de Deus, não se arrepender das suas práticas, que era pecado sim, a idolatria, as coisas que não eram de Deus, a rebeldia contra os mandamentos de Deus, e eles mostravam uma coisa pela frente, mas por trás eles eram outras pessoas. Então aqui o Senhor está falando assim: não é pelo teu próprio mérito, fariseu, que tu vais ser salvo, mas é pelo meu perdão, pela cruz, pelo sangue derramado, é pela remissão que vocês vão ser salvos. É por isso que tem gente que quer ser salvo nos seus próprios méritos. Eu já vi pessoas dizendo: eu nunca matei, nunca roubei, só faço bem. Amém por isso. Mas lembre-se que os fariseus não tinham feito nada disso, mas o Senhor Jesus falou: porque vocês não se arrependeram com a pregação da verdade, as meretrizes, os publicanos, os ladrões, os bandidos vão chegar no reino de Deus na frente de vocês, porque eles se arrependeram. E como vocês estão confiando até mesmo em seus próprios caráteres, em suas próprias obras, vocês vão ficar para trás e vocês vão ver eles entrar, porque se arrependeram. Olha como é forte, igreja. Olha como é forte. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, que nós lemos, não é eu não. Quem está falando é o Senhor Jesus, dizendo assim: ó, você pode fazer a atrocidade que fez, mas se você se arrepender de verdade, você vai ter o direito no reino de Deus. Agora você pode ser o melhor bonzinho da terra, mas se não reconhecer Cristo e a palavra de Deus como a verdade, e não se arrepender do seu pecado, as tuas obras não vão te levar para o céu, porque não é pelas obras, é pela graça. E quando você está vivendo na graça, você não vive mais no pecado, você vive na palavra de Deus. É por isso que o Senhor está falando. Porque a graça nos tirou da desgraça.
Então, igreja, preste atenção aqui agora. Preste atenção. Por que é que a gente vê, às vezes, um traficante se liberta e faz obras que uma pessoa que está tantos anos dentro da igreja que diz que é justa não faz? Porque ele vem com sede, ele vem arrependido, aquela já está lá dentro na religião há anos e não tem amor. E quando aquele lá vem, ele se arrependeu e viu que o que Cristo fez por ele ninguém podia fazer, e ele vem com aquele amor. Ele não vem para ser um religioso, ele vem para ser um verdadeiro adorador. Ele não vem para dividir, ele vem para somar. E quem falou isso foi o Senhor Jesus. Olha, leamos mais uma vez, para não ficar somente nas minhas palavras, amém? Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O que era a vinha? A vinha era Israel, gente. A vinha era Israel. A vinha era Israel. E quem foi que ele pediu para trabalhar na vinha? Foi os fariseus, que não queria, porque era religioso demais e achava que não precisava do que Jesus estava falando, não é? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Olha lá. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Está vendo aí? É aquele que quando se converte, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu amo o Senhor, e depois está traindo o Senhor, como Judas pelas costas do Senhor. E tem aquele que às vezes não promete nada, e quando chega na hora faz tudo para o Senhor. A gente reconhece um verdadeiro arrependimento é quando isso acontece na vida do ser humano. A verdadeira convenção é essa. Aí, irmãos, vamos lá, igreja do Senhor, vamos lá, não é? E dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo, e respondeu ele e disse: Senhor, eu vou. E disse-lhe: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Está vendo aqui, igreja? Aqui não sou eu que estou prometendo que é os publicanos, ladrão, as meretrizes que se arrependeram, não. Aqui quem está prometendo é Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a pregação hoje, por esse canal no YouTube que nós temos, você aprenda uma coisa pela palavra de Deus, que muitos ficam te julgando, dizendo que você é uma meretriz, que você é um traficante, que você é um ladrão, um bandido, que não tem mais salvação. O Senhor Jesus está falando aqui, ó: aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, há uma solução para o teu problema, sim. Jesus falou aqui, ó, que vão adiante. Agora é o que? Também não é as meretrizes dos publicanos que estão aí fazendo tudo de errado. É aqueles que abandonaram, deixaram aquela vida e agora vieram seguir a Cristo e abandonaram o erro e o engano. E essas pessoas vêm com a sede tão grande porque elas não aprenderam a ser religiosos. Na dor eles aprenderam seus verdadeiros adoradores. Foi na dor e no sofrimento. Então só deles saber que Cristo aceitou eles da forma que eles são, arrependido, e a partir daquele momento não pratica mais, eles vêm com toda a sede, com aquela coisa maravilhosa de fazer a vontade de Deus, porque ele viu que ele estava desprezado, era um lixo, abandonado, mas Cristo olhou para mim e para você e disse: eu te quero. Tu vai fazer a minha obra. Ah, irmão, se vocês não sabem, Simão Zelote era um terrorista e era um dos apóstolos de Cristo. Viu? Pedro era o que? Um homem ignorante, brabo. Mateus era um ladrão publicano. E Jesus falou assim: já que vocês não querem, eu vou mostrar para vocês que vocês vão ficar, e quem vai entrar são esses que vocês desprezam porque se arrependeram. Glória a Deus, aleluia. Agora me diz se no dia de hoje nós chamaria uma equipe dessa para estar conosco. Simão Zelote, o terrorista. Mateus, publicano, ladrão, que era o Levi, não é? Judas, o traidor. Se nós víssemos hoje, nós olharíamos com preconceito e diria assim: não, esses homens eu nem quero nem ver na minha frente, nem fazer parte do meu ministério.
Cristo chamou para dizer assim, ó, eu pego o que não são para ser. Glória a Deus. Eu pego os desprezados para colocar em lugar de honra. Glória a Deus. É isso que eu faço, é só abrir o coração. Graças a Deus. Não é? Então, igreja, vamos analisar bem isso aí, que quem está falando é o Senhor. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Quem está falando é o Senhor que está Louvado falando. seja Deus. Que ele chama essas pessoas assim para mostrar para os fariseus, ó, vocês são religiosos, vocês não prestam para, vocês não estão prestando para fazer parte dos discípulos, porque vocês são religiosos e acham que a própria religião de vocês vai salvar vocês. Mas eu vou pegar uns aqui para mostrar o que eu faço. Eu vou transformar da água para o vinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou transformar da água para o vinho. Glória a Deus. Porque quando Cristo transformou a água para o vinho, aqueles tachos, não esqueça que aquilo ali era o lugar que o povo colocava a água para a purificação do povo judeu, para o rito. Jesus falou assim, ó, não somente eu purifico, como eu transformo. Essa água que vocês usam para purificar, eu vou transformar ela em vinho. Aleluia. Mas um vinho sem álcool, porque tem gente até inventando desculpa para beber, dizendo que Cristo transformou o vinho em álcool. Agora, como que o casamento de uma virgem naquele tempo poderia ser usado vinho alcoólico? Não, era suco da uva para representar até mesmo a pureza daquela mulher. Aleluia. Aí o pessoal hoje inventa a desculpa que pode beber vinho porque Cristo transformou. Irmãos, o suco da uva também é chamado suco da vide e também chamado de vinho da uva. Aleluia. Então, igreja, agora todo mundo está pegando uma interpretação vaga, que é para se deleitar no seu pecado e dizer a Bíblia me apoia. Ei! A Bíblia nunca apoiará o pecado de ninguém. A Bíblia sempre condenará o pecado para que ele venha morrer e o que vem habitar na nossa vida é a justiça de Glória Deus. a Deus. Aleluia. Então, igreja, vamos dizer, até aqueles barril de água que estava ali, aquilo ali era para purificação do povo judeu. Eles achavam que aquela água ia purificar a vida deles, mas Jesus falou, não só purifico, eu mudo da água para o vinho, olha lá. Glória a Deus. É isso que Jesus faz na minha e na tua vida. Glória a Deus. Ele não só purifica, ele transforma. Aleluia. Ele transforma da água para o vinho. Porque esse é o Senhor que eu sirvo. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Bate as palmas bem alegre, igreja, para o Senhor Jesus, que Ele merece. Glória a Deus, aleluia.